voltar atrás, porque quem chamou ele, quem o criou, foi o próprio Deus. E chamaste-o como profeta. Mas nas páginas da Bíblia nós podemos perceber que não era bem assim, pela natureza humana, pela sociedade em qual ele nascera e pela descendência dele, ele não poderia ser um profeta, porque Jeremias, nascido da tribo de Benjamim, eram da classe dos profetas. Seu pai era da classe dos profetas da cidade de Anatote, que ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que o seu pai, o sacerdote Ilquias, ele administrava tudo dentro da casa do Senhor. E nós sabemos que tem a descendência, tem que se responsabilizar em seguir a mesma carreira do pai. Então, se o pai era sacerdote, consequentemente também Jeremias seria um grande sacerdote. Mas o historiador diz que Jeremias abdica desta função pelo seu chamado, porque ele queria fazer não a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus. Vira para o seu irmão, procure fazer a vontade de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Não a vontade dos homens, ou a sua própria vontade. A vontade dos homens é uma, a sua vontade é outra. Mas a vontade de Deus é o que deve prevalecer na minha e na tua vida. Então, por direito, por herança, ele tinha que ter um chamado de sacerdote. E nós sabemos que a linha sacerdotal tem a responsabilidade de trazer toda a oferta, trazer todo o sacrifício para ser ofertado ao Deus Todo-Poderoso. O sacerdote tinha as funções de cuidar também de toda a área onde seria relacionada a oferta, ao sacrifício. Era o sumo sacerdote que ordenava vários outros sacerdotes, e assim estava estampado nas páginas da história de Jeremias que possivelmente ele seria um sacerdote. Mas Deus não faz como eu e você queremos, ou até mesmo como eu e você pensamos. Vira para o seu irmão e fala: a linha de pensamento de Deus é diferente do meu pensamento com o seu. Porque ele diz na sua palavra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. E quando mais ou menos Jeremias estava de 12 para 15 anos, ele chama a Jeremias e dá a determinação que ele não seria um sacerdote, frustrando todos os planos dos seus pais, frustrando todos os planos da sua família. E Deus dá uma determinação, porque quando Deus fala, ele cumpre. Ele mesmo disse para o próprio Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Pois bem, viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Deus estava mostrando realmente a vara de amendoeira. Deus estava realmente mostrando que aquilo que ele mostra, que aquilo que ele faz está determinado. E Jeremias tinha essa responsabilidade agora, de ser enviado para as nações, ser enviado como profeta, falar a verdade, não seguindo a característica de seu pai, que tinha uma preocupação de pegar o melhor do povo para levar para Deus. A função do sacerdote era essa: levar o melhor do povo para Deus, a oferta do povo, o sacrifício do povo, levar, preparar para apresentar a Deus. Mas agora a função do profeta é diferente do sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma relação íntima com os ofertantes, com os que iam sacrificar, ele era amigo. E o sacerdote, diz o historiador, que o sacerdote Ilquias, o seu pai, ele tinha uma condição financeira boa, ele era agraciado financeiramente. Agora eu vejo um jovem de 12 a 15 anos abrindo mão de toda a sua riqueza sacerdotal pelo chamado de Deus. Foi isso que Jeremias fez.
abriu mão, abdicou daquilo que seu pai, a sua família tinha para ele, e veio atentar para aquilo que Deus queria que ele fizesse e exercesse. Muitas das vezes nós fazemos planos, muitas das vezes nós temos algumas determinações, projetos, mas nem sempre eu venho te dizer nesta noite que será assim na minha e na tua vida. Nem sempre o plano que eu traço, nem sempre o projeto que eu tenho vai ser dessa forma. O que eu tenho que entender, que você tem que entender, que a determinação final é do Senhor. O plano, o coração do homem faz muitos planos, mas o que é determinado é o que sai da boca de Deus. E todo aquele que toma uma direção que não é direção do Senhor, que não é da parte de Deus, ele se frustra, ele acaba se metendo em enrascada, ele acaba arranjando problema, ele acaba entrando em dificuldades. Aí, quando ele percebe que tomou uma direção errada, agora ele vai buscar o Senhor. Às vezes não, mas às vezes vai buscar o Senhor para que o Senhor venha dar o caminho da retidão novamente. Mas Jeremias agora ele ouve a voz do Senhor e determina no seu coração: eu não posso ser sacerdote, eu tenho que sair dessa zona de conforto, eu tenho que sair desse conforto que o meu pai e minha mãe me dão, eu tenho que sair dessa vida de receber a oferta das pessoas, de receber tudo que eles agradam ao meu pai. Eu tenho que largar isso. Jeremias tinha os seus irmãos, mas nós devemos entender que o chamado de um é diferente do outro. Nós temos que entender que nem tudo que um faz, o outro vai fazer também. Jeremias entendeu o chamado de Deus para a vida dele e ele abriu mão de tudo aquilo. Ele sai da terra de Ananote e vai para a terra de Judá, aonde começaria o seu ministério, o ministério que Deus confiou, chamou para pregar, para não somente para a sua nação, mas para outras nações. E durante 40 anos, Jeremias teve a honra, mas também teve um peso, um fardo nas costas de pregar a palavra da verdade. De todas as formas ele pregou, de todas as maneiras ele se insinuou para que todos entendessem qual era o recado de Deus. É o que Deus queria para a vida do seu povo, o que Deus tinha determinado para os seus servos, porque Deus não é um Deus tirano, Deus não é um Deus mau. O que Deus quer é que o homem tenha comunhão com Ele. O que Deus quer é que o homem se estabeleça com Ele e faça a sua vontade. Deus se agrada quando eu e você perguntamos para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu devo andar? Como eu devo me importar? Senhor, será que eu estou errando? Senhor, me mostra o meu erro. Deus se agrada disso. Deus, Ele ama aqueles que o amam, aqueles também que o buscam de madrugada, diz o livro de Provérbios. Esse o encontram. E nesta noite nós estamos aqui buscando a presença dele. Queremos encontrar o Senhor, porque quem encontra Deus, esse está tranquilo, esse está em paz, porque ele guarda, ele zela pelos seus filhos nessa terra. Você pode glorificar Deus nessa noite. E ele teve a responsabilidade de apregoar a palavra da verdade, de ser profeta na terra durante 40 anos. E ele pegou 5 reis. Ele pregou a palavra do Senhor no primeiro ano do seu ministério, com o rei Josias, o rei Joacás, Joaquim e por final o rei Zedequias. 5 reis receberam da profecia da parte de Jeremias. E inicialmente, quando ele começa a profetizar no ano do reinado do rei Josias, ele ficou praticamente durante de 12 a 20 anos apregoando a palavra. Ele ajudou ao rei Josias, que era um rei bom, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele ajudou o rei Josias a reforma estrutural e espiritual de Judá. Eles tiraram todas as idolatrias que estavam imperando sobre o reino de Judá. Quebraram os altos dos montes, quebraram as estatuetas e levaram o povo à adoração. Mas Jeremias, ligado com Deus, começou a perceber que o povo, ainda que tivesse tirado pela determinação do rei todos os altares de Baal, todos os altares dos postes ídolos, eles continuaram com o seu coração desviado da presença de Deus. E assim acontece nos dias atuais. Muitos vêm para a igreja, buscam a Deus
dão glória a Deus, aleluia, mas os corações estão ruins. Porque eles querem aquilo que estão determinados por eles próprios. Eles querem fazer a sua vontade, eles querem fazer o seu querer. E quando recebem uma palavra profética, uma palavra de correção, logo o seu semblante cai. Logo eles não aceitam, porque eles não querem ouvir a correção. Eles querem ouvir a beleza da palavra, da bênção, da prosperidade, daquilo que vai massagear os seus egos, daquilo que o Deus Todo-Poderoso pode oferecer. Ele é o dono do ouro da prata, pode nos dar tudo isso, mas Ele também quer que a igreja ande em santidade, que a igreja ande em retidão. E Jeremias teve essa forte incumbência de ter essa responsabilidade de pregar a verdade. Nos primeiros 20 anos do seu ministério, foi um mar de rosas. Ainda que o povo estava meio lá, meio cá, ele consegue, juntamente com o rei Josias, trazer uma reforma estrutural espiritual para ajudar. O que eu quero dizer nessa noite, que nesses primeiros 20 anos, nesse início de ministério, Deus estava preparando aquele que disse: Senhor, como vou eu falar se sou uma criança? Jesus, o Senhor Deus, não tomou Jeremias por criança, porque não era ele que ia falar o que ele queria, ele ia falar o que Deus mandaria a ele falar, aquilo que Deus determinou para ele falar. Ele estava falando: meu filho, eu estou te mandando, e se eu estou te mandando, eu garanto a vitória. Se eu mando, eu te garanto, porque tinham muitos outros profetas que não eram enviados por Deus, muito mais em quantidade que Jeremias, que estavam trazendo uma palavra, mas não era uma palavra da parte de Deus. E nós temos que estar preocupados em ouvir não palavra que vai massagear ego, ou que vai me levantar, ou que vai me fazer alguma coisa. Nós temos que ter uma palavra de edificação, ainda que seja uma exortação, ainda que seja uma correção, mas que seja uma palavra da parte de Deus. E nesta noite eu venho com a palavra da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Ei, vida de profeta não é fácil. Vida de profeta você vai conhecer nesta noite o que é ser um profeta. Vida de profeta é muitas das vezes se afastar da sua família. Vida de profeta é muitas das vezes arranjar muitos inimigos. Vida de profeta muitas das vezes é ficar à margem da sociedade cristã. Ser profeta nos dias atuais é fazer muita gente engolir, aleluia, com a garganta seca, muita gente te engolir sem querer. Ser profeta não é massagear, passar a mãozinha na cabeça quando não é para passar. Ser profeta é falar o que Deus está mandando, doa quem doer, goste quem gostar, receba quem receba. Você pode glorificar Deus nessa noite. Deus tem nos 20 anos, no princípio do teu ministério, um refúgio, deixa uma zona de conforto no ministério profético. Mas logo após a morte do rei Josias, as coisas começam a ficar terríveis, as coisas começam a ficar dificultosas. Os reis que vêm sobre o seguinte são reis que perdem o temor a Deus, e o povo, ele é o que o seu líder é. Se o líder não vale nada, muitos não vão valer nada. Se o líder é um corrupto, os seus liderados também serão. Dificilmente, regra, algumas exceções da regra, mas possivelmente vão pelo mesmo caminho.